nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Conforme nós dissemos na quinta-feira, que hoje pela manhã nós estaríamos dando prosseguimento à mensagem no livro de Jonas. Espero, com a graça de Deus, trazer ao coração de vocês mais oportunidades de entendimento ao livro sagrado, aos propósitos de Deus e à nossa natureza, mostrando o que nós precisamos fazer e o que nós não podemos fazer diante de Deus para que sejamos aprovados. Deus te abençoe e que você seja muito enriquecido com as dádivas do Senhor. Amém? Explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinta as bênçãos em meu viver. A razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos da proteção. Ele me abraça, não há razão. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, eu sei, sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos da proteção. Ele me abraça, não há razão. Quando fraco eu me sentir, eu sei que Deus enviará sua força e poder. E até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas
Então vamos prosseguir com a mensagem de quinta-feira. Espero que vocês tenham na memória e no coração todo o conteúdo da parte anterior, porque nós vamos hoje começar no capítulo 3. Nós falamos no capítulo 1 e 2 na quinta-feira. Hoje nós vamos falar no capítulo 3 e 4. Preste atenção, porque vamos fazer uma pequena recapitulação. Jonas, então, quando ele foi vomitado pelo peixe na praia, diz o texto sagrado. Então o Senhor ordenou ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. E agora começamos o capítulo 3 com esta expressão bíblica. Pela segunda vez o Senhor disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Primeira lição. Nós já vimos, é impossível fugir de Deus. Nós já vimos, Deus tem poder sobre a natureza. É Ele que move os ventos, é Ele que cria as tempestades, é Ele que controla a vontade até dos peixes, porque o Senhor é muito poderoso e Ele é único em administração de todo o universo. Não há ninguém acima dele e não há quem possa fazer o que ele faz. Somente o Senhor. Daí o título que lhe é devido: o Deus do impossível. Outro título: o Deus que tudo vê. Outro título: o Senhor dos exércitos. Outro título: o Todo-Poderoso Criador. Outro título: o Deus misericordioso e bondoso, o Deus de amor, o Deus vivo, o Deus presente, o Deus provedor, o único capaz de ouvir as orações dos seus seguidores, ou dos seus servos, ou daqueles que creem nele. Está vendo? É este Deus que eu anuncio, e é este Deus que eu sirvo. E é este Deus que eu testemunho a veracidade da sua palavra. Vamos então, capítulo 3, começando então conforme já lemos. Deus então ordenou a Jonas: quero que você vá à cidade de Nínive, pela segunda vez, porque na primeira Jonas recusou. Quero que você vá e pregue, eu vou colocar na sua boca a palavra. Nenhum pregador tem autoridade sobre a palavra que vai pregar. Quem põe na boca do pregador a palavra é o Senhor, a não ser que nós queiramos enganar, iludir, tapear, mentir. Mas se você verdadeiramente tem a intenção de anunciar a palavra de Deus, que é a verdade, você tem que se colocar nas mãos dele e permitir que ele ponha na sua boca a palavra que ele quer. E esta palavra procede do coração dele, ela tem objetivos, ela tem propósito. A palavra do Senhor, disse Jesus, nunca volta vazia para ele, mas ela vai fazer a obra que ele ordenou. Se houver aceitação, ele usa de misericórdia e perdoa. Se houver recusa, a pessoa é punida por ter ignorado a orientação do amor e da misericórdia de Deus. Então vamos ao texto. Diz assim: Jonas se aprontou e foi a Nínive, como Deus eterno havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar. Esta é a menor mensagem que eu já ouvi em todos os dias da minha vida. E é a mensagem mais poderosa que eu ouvi e já ouvi contar em todos os dias da minha vida. A menor mensagem, 7 palavras. A maior autoridade,
vinda de Deus, o maior poder transformador, quebrantador de uma nação, de um povo, a começar do rei até os animais. Todos se prostraram diante do Senhor ao ouvir esta mensagem. Jonas então disse: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Só isso. O Jonas ia andando e gritando: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Sabe qual foi o resultado dessa mensagem? Esta mensagem chocou os moradores, porque eles, vendo o Jonas, entenderam que ele era judeu e eles já tinham confrontado com Israel inúmeras vezes. Algumas batalhas vencidas e algumas batalhas eram derrotados. Conhecia o Deus de Israel e sabia que quando ele falava, a coisa ficava feia. E assim, meus queridos, ao ouvirem o profeta de Deus, o Deus vivo de Israel, falar 40 dias e a cidade de Nínive será destruída, o povo que ia ouvindo a mensagem entrava para dentro de casa, com o coração quebrantado, atemorizado, tirava a sua roupa, vestia um pano de saco, assentava no chão e começava a orar pedindo misericórdia. Esta é a mensagem mais poderosa que alguém pregou na terra. O poder das palavras que saía da boca do Jonas, o profeta rebelde, o profeta desobediente, o profeta cujo coração não amava o seu próximo, mas era um instrumento nas mãos de Deus e tinha que falar o que Deus ordenava. E aí é que está, meu querido, quando o homem, mesmo rebelde, se põe nas mãos de Deus, Deus o usa com poder e autoridade, porque Ele é soberano. Jonas então continuou proclamando. Diz a palavra de Deus no verso 5: então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. Imediatamente começaram a jejuar. E todos, desde o mais importante até o mais humilde, vestiram de saco de pano e grosseiro, a fim de mostrarem que estavam arrependidos. E à medida que o Jonas ia pregando e andando pela cidade, a conversa foi espalhando e tomando conta de toda a sociedade, não importava quem, soldado, pessoas simples, comerciante, mulheres dentro de casa, jovens, crianças, todos começaram a tirarem as suas vestes, vestirem saco de pano, sentarem no chão e começaram a clamar ao Senhor em jejum. Tenha misericórdia, Deus de Israel. Meu querido, diante da poderosa mão de Deus e do poder do Espírito na palavra de um pregador, não há coração que não se quebrante. Lembre-se disso. Quando Deus quer, Ele faz. E aí, a palavra de Deus diz que Jonas continuou pregando, e a mensagem e o anúncio e o tumulto da pregação dele, a revolução que estava causando nos moradores, chegou até o palácio. E um mensageiro chegou e falou assim: majestade, um profeta de Israel entrou dentro da cidade pregando e anunciando que a cidade de Nínive será destruída em 40 dias, se não houver arrependimento. O rei desceu do trono, tirou as suas vestes reais, vestiu de saco, pano de saco, sentou no chão na cinza, cobriu a cabeça
e começou a clamar e pedir misericórdia a Deus, pedindo misericórdia. Eu quero te lembrar, meu querido, das palavras que Jonas falou no capítulo 2. Quando ele disse assim: não importa a quantidade de deuses que tenha dentro de uma nação. Não é quantidade, é qualidade. Uma nação pode ter 200, 300, 400 mil deuses. Nenhum deles tem poder para encarar, ou enfrentar, ou confrontar a potente mão do Deus Todo-Poderoso. E foi isso que o rei reconheceu. Quando ele percebeu que o profeta estava falando, ele falou: estamos perdidos, porque temos afrontado esse Deus de Israel. Não é a primeira vez e nem será a última que a mão desse Deus muda a história de um povo. Vamos então orar e jejuar. Vamos clamar, vamos pedir. E ele fez um decreto e mandou anunciar a todo o povo, do rei até o mais simples animal: ninguém comeria ou beberia. Todos ficariam em jejum, até os animais seriam cobertos de saco, em sinal de humildade, reconhecimento da soberania e do poder e da autoridade do Deus que falava na boca de Jonas. Dá para você entender isso? E eis a palavra do rei que eu quero passar para você. Ele diz: que todas as pessoas, animais, vistam sacos de pano grosseiro, que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim, quem sabe, Deus mude de ideia, talvez o seu furor passe e assim não venhamos morrer. Se a nação brasileira, que se diz cristã, do presidente da república até o mais simples, se todos tivessem se prostrado diante do Senhor e clamado, não aquele cultozinho que foi feito, que não valeu nada, foi só uma média política, mas se houvesse realmente reconhecimento da soberania de Deus, da autoridade de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus, e todos se curvassem diante dele e largassem a idolatria, a hipocrisia, esta vida medíocre de pecado, todos sejam homossexuais, mulheres lésbicas, homens feiticeiros, seja o que for, se toda a nação de norte a sul, de leste a oeste, se dobrasse diante de Deus e reconhecesse a autoridade dele, não haveria nenhuma morte por Covid dentro do Brasil. Nenhuma morte. Porque o Deus que ouviu o clamor de Nínive é o mesmo Deus que está sendo agora anunciado por mim a você. Ele nunca mudou e nunca mudará, porque Ele é imutável, Ele é o Todo-Poderoso Criador. Quem é esse vírus para desafiar a autoridade e o poder de Deus? Não é. Ele não é nada. Mas sabe por que ele está fazendo essa lambança dentro do país? É porque os cristãos, ao invés de estar de joelho no chão clamando ao Senhor, estão disputando política. Estão conversando fiado, acusando um ao outro, disputando santidade. Quem é mais santo e quem é menos santo. Eu não vi a nossa nação se unir em torno de um objetivo: alcançar a misericórdia de Deus. Eu não vi. Eu não vi realmente um povo dentro deste país se unir em torno desse pensamento. Mas Nínive, que não conhecia a Deus, que não servia a Deus, dobrou-se diante do Senhor ao ouvir a palavra, e ela foi ouvida por Deus. Nenhum cidadão morreu. Nenhum cidadão morreu.
E agora aqui, querido, está uma palavra que eu quero deixar para você no capítulo 4. O Deus eterno então disse, antes de deixar a minha... disse Jonas, com muita raiva ao Senhor. Ó Senhor, eu não te disse, antes de deixar a minha terra, que era isso que tu ia fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que tu és um Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que é sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar um povo rebelde que peca contra ti. Eu sabia disso. Agora, Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Aqui você vê que nós temos dentro da nossa pátria inúmeros Jonas, que mesmo diante da pandemia, fica desejando a morte dos seus adversários, a derrota dos seus adversários, que são co-irmãos nacionais, nasceram na mesma pátria, lutam pelo mesmo objetivo, mas ficam desejando a morte deles. Como Deus pode trabalhar numa nação cujo povo fica disputando quem é da esquerda e quem é da direita? Eu vi agora há pouco no Face uma programação que vai ser proposta por uma denominação, que eu tenho vergonha até de falar qual denominação, que vai mostrar quem é da esquerda e quem é da direita, quem é aprovado por Deus e quem não é. Onde está o temor ao Deus poderoso, Criador dos céus e da terra? Onde está o amor ao próximo? Onde está o interesse em ver essa nação se erguer do lamaçal de pecado que ela se encontrava? Com as ideologias erradas, fugindo da mensagem de Deus, destruindo lares, destruindo famílias, acabando com a moral, induzindo as nossas crianças à prática do pecado ainda na infância. Eu não consegui ver, não consigo entender essas coisas. E querem que não morra ninguém. E quando nós temos lá 85 mil mortos, foi o presidente da república que matou todos eles. Foi o presidente. Vamos julgá-lo no tribunal internacional. Isso não tem nada a ver com o presidente, isso tem a ver com o pecado do povo, com a desobediência do povo, com os mensageiros de Deus que têm abandonado a palavra e têm se disputado quem que é maior e quem que é melhor. É isso que eu estou enxergando, é isso que eu estou vendo. Me envergonho até de estar aqui falando a vocês. Sei de pregadores que têm 2 milhões, 3 milhões de seguidores, porque pregam o que o povo quer. Eu estou pregando em nome do Senhor Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso Criador. Ele não está feliz com atitudes de nossa nação e nem com o comportamento humano na terra. Os dias estão se abreviando, em breve Jesus vai voltar. Essa pandemia seria para fazer uma revolução espiritual no mundo, um avivamento espiritual. Ao invés disso, está servindo de pretexto político para derrubar presidente e construir presidente, tanto no Brasil como em outros países. Coisa vergonhosa. Parece que a palavra de Deus nem existe, parece que não há um Deus que governa esse universo. E todos estão agindo como Jonas. Que eu viva, que o meu semelhante morra. Então o Senhor disse para Jonas: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Está vendo? Eu fiquei bravo aqui agora, não fiquei? Aí Deus vai falar comigo: tem razão de você ficar bravo assim, Saul? Tem. E eu vou dizer para ele: Senhor, eu tenho pregado a tua palavra e ninguém está preocupado com isso, não. Ele falou assim: não preocupa não, eu sou Deus. A vingança é minha, o juízo é meu, é eu que vou trazer todos ao juízo. Você não tem que esquentar a cabeça com isso. Está dando para você entender? É assim que Deus age.
Então ele falou com Jonas: é razoável a sua ira, a sua raiva? E ele disse assim: Jonas saiu então e foi e sentou-se numa sombra, esperando para ver o que Deus ia fazer. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima da cabeça de Jonas, e aquela planta cresceu e fez sombra sobre sua cabeça. E ele se sentiu muito confortável. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer por ordem de Deus, um bicho atacou a planta na sua raiz e ela morreu. Depois que o sol nasceu e subiu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. Oh, meu querido, eu fico muito feliz de ouvir e ler a palavra de Deus. Olha, eu não sei o que vocês sentem, mas eu me regozijo diante do Senhor. Aí aparece a menina da meteorologia, uma frente fria que saiu da Argentina, encontrou com um vento quente que estava aqui no Mato Grosso, e aí produziu a nuvem e tal. Você está vendo aqui? O Senhor fez uma planta crescer e fez sombra na cabeça de Jonas. No dia seguinte, ele fez a planta morrer, porque ele levou um bichinho e pôs na raiz da planta, matou a planta. Quando o sol subiu e aqueceu, veio um vento quente, trazido por Deus, e aqueceu a temperatura intensamente. Depois que o sol nasceu, e Jonas então, por causa do calor que queimava a sua cabeça, ele disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: por que, Jonas? O que você está achando? Por que você está com raiva? Porque a planta morreu? Aí Jonas respondeu: é claro que eu tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor disse a ele: esta planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Deus não mencionou o rei, não mencionou as autoridades, não mencionou os sacerdotes, não mencionou os religiosos. Ele mencionou as crianças e os animais que estavam dentro de Nínive. E ele disse: eu estou usando de misericórdia por causa dos inocentes que estão aí. Mas também observei que do rei até o pequeno, todos se curvaram e me reconheceram como Salvador. A palavra que Jonas encerrou lá no capítulo 2. Deus é Salvador. Quem sabe ele se arrepende. Vamos orar, vamos jejuar. Quem sabe ele se arrepende de fazer o mal, ou ele mude de ideia. E aí Deus falou com Jonas: a planta que você ficou com misericórdia dela, Jonas, nasceu no dia e morreu no dia seguinte. Você não plantou, você não regou, você não deu crescimento por ela. Foi tudo eu. E você lamentou pela morte dela. Eu construí Nínive, edifiquei a Nínive, dei vida a ela. E cuido de Nínive há muitos e muitos anos. Não teria eu misericórdia desse povo? Ainda que eles vivam na idolatria, ainda que eles vivam na prática do pecado, mas eles se curvaram diante de mim, Jonas. Eles me reconheceram como Deus. Como, pois, eu não vou ter misericórdia deles? Como, pois? Aqui está, querido, a última lição do livro de Jonas. Se você não tiver misericórdia, Deus não terá misericórdia de você. Se você não amar, Deus não te amará. Se você não perdoar, Deus não te perdoará. Se você não reconhecer os seus pecados, jamais o Senhor
usará de compaixão por você. Entenda, Ele é Deus vivo e poderoso. Não há um livro que fala tão profundamente, tão diretamente em pouco espaço. Nenhuma mensagem mais poderosa do que a mensagem de 7 palavras, que trouxe o rei até o menor, aos pés do Senhor, em 3 dias. Seja essa a sua atitude, dobrar o joelho diante do Senhor, reconhecer a autoridade dEle, clamar a Ele. Sabe por que eu fico indignado quando falo sobre o nosso país? Sabe por que eu fico tão triste? Porque nós temos tudo para ser a nação mais poderosa da terra. Temos um território imenso, a maior floresta, rios caudalosos, rios com abundância de água, fonte de água para todo o país, todo o estado. Nós temos produção até mesmo nas áreas desertas do sertão. Nós somos um país abençoado, uma temperatura agradável, um povo que vivia alegre e feliz, sem conflito, mas enveredamos por um caminho pernicioso, destruidor, um caminho de desgraça, de ódio, de rancor, um caminho de pecado abusivo, um carnaval cada vez mais chulo, mais safado, mais sem vergonha, pessoas inescrupulosas, pregando mentira, dando honra a si mesmo e não ao Senhor. Se não nos convertermos dos nossos maus caminhos, não haverá quem possa nos salvar. Não culpem ninguém pelo que está acontecendo à nação. Culpe a si mesmo, porque cada um de nós é responsável por tudo que está acontecendo. Cada um de nós, pastores, padres, bispos, apóstolos, incrédulos, ateus, feiticeiros, lésbicas, homossexuais de toda a natureza, comerciante desonesto, ladrões, assassinos, miseráveis de todo jeito. Será que Deus não está vendo isso tudo? É lógico que Ele está. Mas se voltarmos o pensamento para Ele, ainda há salvação. É só nós nos voltarmos para o Senhor e Ele atenderá o clamor do nosso coração. Ele mesmo diz: clama a mim e responder-te-ei. Então fica aqui a mensagem do Senhor para o seu coração. Fechamos o livro de Jonas com esta palavra. Espero que você tenha alcançado de Deus um entendimento de que é horrenda coisa cair nas mãos de um Deus vivo. Mas bendito é o homem que crê no Senhor e faz dele o seu porto seguro, o seu ponto de salvação. Deus te abençoe, enriqueça o seu coração. Creia em Jesus Cristo, convide-o para ser seu amigo e ele defenderá suas causas. Amém? Vamos orar. Deus Santo e Poderoso, em nome do Senhor Jesus, entrego mais uma mensagem ao Senhor. E esta mensagem, ó Deus, que Tu me deste, que ela alcance corações que necessitam de Ti. E que pessoas possam converter, ouvindo-a, assim como a grande cidade de Nínive ouviu e se converteu. E todos foram alcançados pela Tua misericórdia. Eu te peço essa bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém.